Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei bem que horas que você vai assistir esse vídeo, mas já está aí o meu desejo de que seja bom esse momento para você no seu dia e que ele seja bom no sentido de reflexão também. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pouco mais do que eu tenho aprendido com Deus e recebido da parte dele a respeito do ministro cênico, né? Do ministro que desenvolve a arte à luz da Bíblia, a serviço do Evangelho e que quer entender um pouco mais sobre as nuances, as dificuldades, os perigos dessa jornada. E eu estava aqui de manhã, agora, fazendo meu café. Eu peço desculpa a vocês esse semblante meio para baixo, é que eu estou me recuperando da influenza. Estou aqui sob repouso, mas seria difícil para mim não compartilhar com vocês o que Deus acabou de me mostrar a respeito de como a gente precisa entender o que somos enquanto ministros cênicos e como podemos proteger esse instrumento, e que eu chamo de tela branca nas mãos do Espírito Santo, mas que também pode ser ilustrado com outros objetos. Inclusive, nesse momento eu vou ilustrar com uma frigideira. Eu queria, claro, se você, antes de me escutar, ou continuar me escutando, pudesse abrir sua Bíblia, ou seu smartphone onde tem a Bíblia, tá? E deixar separado aí dois locais. O primeiro é Filipenses 4, versículo 8. E o segundo vai ser Provérbios 4, versículos de 19 ao 23. Nossa ideia ela vai ilustrar como é que Deus traz uma palavra para o nosso conforto e para a nossa segurança enquanto ministros cênicos, e que também de muito alerta e de indicação por que caminhos nós podemos andar para evitar os problemas bem comuns e peculiares dessa missão. Bom, eu vou começar esse papo trazendo à memória que ele me trouxe lá na cozinha. Nós sabemos que a evolução do homem aqui nessa terra tem trazido conforto, tem trazido longevidade em algumas situações e abreviando a nossa vida em outros. A gente levantava da cama, do sofá, para mudar o canal. Hoje a gente troca com um controle remoto. E isso é uma evolução, é uma modernidade que nos ajuda a trocar de canal, mas diminui nossa condição física de ser humano tão necessária para que a gente possa sobreviver, utilizar essas coisas e continuar com saúde para isso. Então a evolução ela tem dois aspectos. O aspecto do conforto, mas também tem o aspecto da destruição, porque ela vai minando a saúde do homem. A educação física, sou estudante de educação física, e lá no começo, quando ela começa a se explicar, para mostrar da onde essa ciência partiu para poder se mostrar tão importante, ela explica exatamente a involução do homem físico a partir do homem primitivo, que tinha que ir, tinha que andar, tinha que caçar, tinha que buscar água, e não era só ir, tinha que voltar com isso,
E antes de voltar com isso, no caso da caça, às vezes tinha que se degladiar com a caça. Então essa nossa luta do dia a dia aí, ela apenas mudou, ela sempre existiu, né? Mas com a evolução trouxe certo conforto, porém pode não ter trazido os mesmos frutos. Nem sempre você sai para matar o leão do seu dia e consegue trazer o prato de comida para casa. A gente sabe como é que as coisas estão acontecendo. Mas naquela época o homem saía também, às vezes tinha essa decepção de não trazer, mas era essa missão, ela sempre foi essa missão. E essa missão, ela gerava um trabalho físico, que também gerava as suas virtudes físicas. Era um homem que vivia mais, porque a saúde estava em pleno trabalho, em pleno exercício. Exercício esse, para o corpo humano foi criado, porque você percebe que todos os males físicos que a gente tem hoje relacionados ao sedentarismo, revelam para a gente que Deus, quando criou o nosso corpo, criou para a gente não ser sedentário, criou para a gente ir, criou para a gente fazer. Né? E aí, mais uma vez, a evolução humana, né, por causa do problema da evolução, trouxe outros caminhos de medicações inúmeras para transformar a gente em super pessoas, né? Mas por causa de um fato comum, um ponto comum nisso tudo: a involução física daquele que foi criado com capacidades físicas para fazer as coisas. E por que eu estou falando isso? Porque quando Deus começou a trazer isso, Ele estava criando um pano de fundo para mim explicar, né, até onde Ele queria chegar com isso. E aí quando Ele me voltou para o corpo do ministro Sêneco, Ele traçou, ele trouxe um novo objeto para que eu entendesse a importância, né, do que Ele estaria falando. E antes de falar desse objeto, eu queria ler o primeiro versículo com você, para que ele fosse ficando ainda mais claro quando revelado na sua mente. O primeiro, que está em Filipenses 4, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai. Esse versículo é muito claro, está tratando a gente. Esse versículo ele é um remédio para a ansiedade do cotidiano atual, que nos enxerta de coisas que a gente não deveria carregar na mente, que acaba desequilibrando a gente. Isso acontece com todo mundo. Esse versículo aponta para onde a gente deve focar, tá? Para que esse corpo se mantenha sadio. Por quê? Porque esse é o mesmo corpo do ministro Sêneco que será utilizado por Deus na missão que Deus criou e confiou a mim e a você para levar para outras pessoas. Você pega o bacon e joga lá na frigideira. Bacon maravilhoso, perfumado, aquela coisa que defuma a casa inteira. Quem gosta de bacon, que nem eu, aquilo é um delírio. Tá, beleza. Mas digamos que na tua receita posterior, você vai fazer uma banana caramelada. Você só tem essa frigideira. Fazer a banana caramelada por cima da gordura que o bacon deixou ia manter aquele sabor da banana caramelada, do açúcar? Não ia. São alimentos que precisam de isenção de outros para manter a sua essência, seu sabor, seu perfume. E aí, qual é a nossa postura? Limpar a frigideira. Meter a mão ali com o seu detergente, a sua esponjinha, limpar cada cantinho daquela frigideira para que possa vir o alimento novo a ser realizado através dessa frigideira. Eu acho que você já está começando a me compreender.
Quando essa frigideira não é bem limpa, quando essa frigideira não é bem cuidada, todo alimento que vem a posterior, ele é infectado do alimento anterior, o que pode gerar uma interrupção do propósito original de cada um. E o pior, pode gerar nessa frigideira crostas que vão se acumulando e que vão tirando dela o poder de manusear esse alimento e fazer dele aquilo que o propósito original deseja. Banana caramelada com perfume de banana caramelada. Não banana caramelada com perfume de bacon. O original, que tem um plano, precisa de espaço na frigideira pronto para manter a essência, porque quando for servido, vai fazer o efeito que lá de cima do original ele pensou. Não pode bater na frigideira, seria infectado, porque quando chegar lá, na ponta onde o desejo original imaginou servir, chega de forma diferente. É uma ilustração muito, muito doida. Mas vamos lá. Você que é ator, você que faz pantomima, comédia física, você que dança, e quem faz isso com inspirações vindas do quarto, que apenas não executa a arte, mas que entende que é um instrumento nas mãos do Espírito Santo e busca pegar a revelação que lhe foi dada e dançar, encenar, atuar, você sabe que muitas das vezes você é levado a locais muito, muito complicados. Vamos citar aqui exemplos que são mais comuns ao teatro. O teatro é uma arte muito, muito séria e quando ele é trazido para o seio da igreja para se transformar em mais uma forma de falar com o público, ele precisa de ministros que, é claro, são levantados por Deus e deveriam, não pode ser apenas um desejo, né? E essas pessoas que são levantadas para o teatro, elas têm convicção de que se um dia já o fez por outro motivo, agora eles estão fazendo por um motivo que é um motivo infinitamente maior. E sendo esse o motivo infinitamente maior, a missão também é infinitamente maior. Não cabe fazer como talvez já tenha sido feito no passado. Cabe entender que instrumento eu tenho que ser para realmente cumprir essa missão. E aí, essa pessoa, essa frigideira, né, ela precisa entender que por ela será manuseado um alimento, que será entregue na outra ponta e que fará muita coisa. Transformará, restaurará, trará esperança, cura, sabe? Mas que para isso acontecer, não pode ser infectado de nada da frigideira, sabe? Que possa interromper isso. E como é que eu tenho que proteger isso? Entendendo que a frigideira tem que ser cuidada, limpa, o tempo inteiro, para receber e executar a sua missão original, sem nenhum tipo de intervenção residual que pode ficar de um personagem para o outro. E assim, como é que eu faço isso, Rogério? Como é que eu faço isso? Antes de falar como você faz isso, eu quero lembrar que a gente tem episódios no meio da arte que ilustram muito bem o quanto esses resíduos podem ser destruidores da ferramenta que você foi escolhido para ser nas mãos de Deus. Nós podemos pegar no meio circular hollywoodiano o Heath Ledger, um ator novo, com potencial altíssimo, que foi escolhido para fazer o Coringa, talvez, e eu não vou nem dizer talvez, porque como eu vejo e vi todos, foi o Coringa mais real
dentro da proposta do personagem que já fizeram, que a proposta do personagem é pesadíssima. O Coringa não é um ladrão, o Coringa não é um traficante, o Coringa não é um 71, o Coringa é o agente do mal. Tanto que numa cena icônica do filme, né, ele, ao ser lançado do prédio pelo Batman, ele cai sorrindo, porque ali se cumpriria o verdadeiro sonho dele. Mas o Batman, no seu senso de justiça, joga aquele ganchinho que nunca erra, pega ele pelo pé e começa a içá-lo. E ao içá-lo ele vem resmungando, e ali começa um grande diálogo que deixa muito claro quem é o Coringa, qual é a missão do Coringa. Ele vem resmungando, falando que o cara não sabe fazer nada direito, que era só deixar ele cair. Que, nossa, como é que pode? Esse cara não consegue fazer nada que tem que fazer. E o Batman, isso, salva a vida do Coringa. E quando chega lá em cima, o Coringa reclamando com ele, o Batman pergunta o que ele quer e ele diz: eu quero a alma de Gotham. Ele não queria dinheiro, ele não queria poder, ele não queria ser o dono do crime. Ele queria a alma de Gotham. E como a alma de Gotham ainda sobrevivia em cima da esperança de que havia um cavaleiro que lutava por eles, se esse cavaleiro fosse descredibilizado, fosse colocado no patamar de assassino igual a todos os outros, essa alma estaria perdida, sem esperança e suscetível a todos os outros que viriam após o Coringa para tomar o que há de mais precioso em Gotham City, que não é o seu dinheiro, mas a sua alma. Esse filme, ele me despertou tremendamente para a minha missão e como a minha missão era perigosa. Porque aquele cara, o Heath Ledger, ele, logo depois, ele se suicidou. Não teve como se desimpregnar daquilo que ele se tornou para fazer o papel. Ele não teve o auxílio que deveria ter tido para limpar toda a frigideira, sabe? E se desconectar do papel anterior. Aquela gordura que ficou, o carcomeu. Não permitiu que ele fizesse outra coisa, mas porque ele estava impregnado. E para um ator não conseguir ir adiante, deve ser muito agonizante, ainda mais que ele fez muito sucesso, né? E aquele mal todo em que ele acessou encontrou portas na vida dele. Levou ao suicídio. Esse personagem, o Coringa, ele é muito icônico. O Jack Nicholson também não voltou. Tá? O Joaquin Phoenix também com muitos problemas. Se você pegar a história dos Coringas, todo mundo que fez profundamente não conseguiu voltar. Porque ele revela uma outra coisa, o mal. E aí, por que eu estou falando isso? Porque volta pra gente. Nas nossas intervenções cênicas, muitas vezes nós encenamos um verdadeiro mal. Eu não estou falando só quando a gente faz cenas de diabo, não. Mas quando a gente faz cena de coisas profundamente espirituais, ou que tem toque profundamente espirituais, como drogadição, violência, prostituição, como a gente fala de desonestidade, né? A gente precisa mergulhar nesse mundo para trazer os elementos que vão se tornar a ilustração da cena, e ao mergulhar nisso, a gente acessa isso. E isso acessa a gente. Mas tem que ser temporariamente. Esse acesso dele tem que ser temporário. Ele não pode se tornar uma crosta. Ele não pode se tornar mais uma gordurinha no templo.
ele não pode se tornar mais uma sujeirinha na frigideira. Ele tem que ser revogado depois que a missão termina. E aí a gente vai para o versículo que finaliza esse nosso papo, que mostra para a gente os perigos. E o quanto a Bíblia já vem nos advertindo sobre essas intervenções externas que muitas vezes a gente permite acontecer porque faz parte da nossa missão, mas o como a gente precisa se cuidar disso. Em Provérbios 4:19 está lá: o caminho dos ímpios é como escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Esse é o primeiro versículo, vou parar aqui só para te falar. Heath Ledger não sabia o que estava fazendo. Ele sabia como artista que estava indo muito profundo. Ele sabia que estava indo em algo que precisava ser extremamente diferente. O Coringa é um personagem que ele só tem como objetivo revelar o desejo do mal. Volto a dizer, ele não quer dinheiro, ele não quer poder humano, ele não quer ser líder de gangue, ele quer alma. E nós sabemos quem deseja as almas aqui. Seguindo, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Olhemos aqui de novo. Ora, você é ator, atriz, você é palhaço, palhaça, você é dançarino, dançarina, tá? E agora você faz isso para a honra e glória do Senhor, o doxa é dele, agora você se sente chamado, você é ministro, você precisa buscar sim capacitação, você precisa entender as linguagens que são feitas, você precisa mergulhar profundamente, mas você precisa se atentar para a palavra do teu mestre, daquele que te deu dom, daquele que te ungiu para isso. Porque tudo que o mundo faz e faz bem, quando colocado na mão de Deus, sai ainda melhor. Então você não pode, de repente, se sentir confortável em ter alcançado, por exemplo, a capacidade de interpretar da Fernanda Torres. Não, Fernanda Torres não é o ápice. Ela seria se estivesse na mão de Deus. O ápice é a vontade de Deus para a arte que Ele te deu. Então você tem que estar atento à palavra dele e o que ela diz a respeito do que tu faz. E tá aqui, cara. Tá aqui. O nosso manual, tá? Ele pode não ser algo muito fácil de ler, de entender. E aí, até abrir espaço, que eu escutei uma excelente palestra do meu pastor na Betânia Cast, é o podcast do Betânia, falando da bibliolatria, né? E não é disso, eu não estou falando, mas eu não estou querendo te levar para ser um bibliolatra, é isso? Deve ser. Não, eu quero que você entenda a Bíblia andando, tendo vida com quem inspirou a Bíblia, né? Para que isso explique quem você é e o que você deve fazer. E está aqui. Está aqui. Quando ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. A tua arte tem uma razão, e é uma razão, como eu digo, da origem. Quando essa arte ela vem, quando essa ideia vem do alto, ela vem com uma razão muito clara. E você precisa entender isso. Não pode bater, não pode vir banana caramelizada e quando chegar na frigideira, mas agora eu vou botar um bacon, eu vou botar não entender a função. Se você tiver que acrescentar alguma coisa, lá da origem vai vir para você acrescentar, tá? Se é que seja necessário que da origem venha alguma coisa que eu possa acrescentar. Que tudo que eu tenho vem de lá também. Seguindo, não as deixe apartar-se dos teus olhos
guardas no meio do teu coração. Não dá para relativizar a arte. Não dá para fazer o discurso relativo, que eu já vi muitas vezes. A arte se explica. A arte não precisa de explicação. Ora, talvez você não tenha que cada num simpósio pode fazer uma cena, tá? Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para fazê-lo se for necessário. E como é que você está preparado? Quando você de fato sabe o que está fazendo. Quando não é só algo instintivo que você acha belo, que você acha legal, aí você realiza e como fruto disso você tem aplauso, tapinha nas costas, mas se porventura alguém no meio da plateia se levantar, você poderia me explicar o que você quis dizer com isso? Você não tem conteúdo do alto para explicar como é que Deus tentou levar, tentou não, como é que Deus te armou, te organizou para levar tal palavra para essas pessoas. Então, para isso, você não pode se apartar da origem. Seguindo, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A saúde da frigideira está ligada exatamente a esse comportamento. Esse comportamento do ministro cênico de estar sempre limpando a frigideira para poder receber algo novo e esse algo novo continuar novo e não chegar novo em mim e se tornar velho para outra ponta, que é o outro. E quando fala aqui do corpo, é muito legal. Por quê? Porque quando a frigideira não é limpa, ela vai sendo carcomida por cada gordurinha, como eu já falei aqui, ela para de ser útil. Ela para de produzir o que pode. E aí já vimos muitos ministros pararem no meio do caminho, cansarem de tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque eles estavam tentando fazer algo, porque a essência já batia neles, não era o suficiente. Eles se acostumaram a transformar a essência. E nós somos esgotáveis. Tudo que a gente tem de criatividade vem de lá de cima. Quando a gente começa a achar porque está encrostado de ideias que já viveu, de cenas que já fez, de personagens que já executou, quando a gente está encrostado de aplausos, de elogios, a gente para de aceitar apenas a essência e começa, voltando lá atrás, tentar reproduzir coisas, achando que o novo já não é mais suficiente. O corpo padece, a frigideira envelhece. E seguindo, sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amado, quando a frigideira fica emporcalhada, e lembrando que a frigideira ela não vai reter o bom do alimento, vai reter a gordura, a crostinha, ela vai ficar com o que não é necessário. É essa vivência que abre portas para que você tenha acesso a esses personagens, a essas ideias, a esses sentimentos. Ela, quando termina, ela também deixa portas abertas. Você acessa e você é acessado. Como esse acesso pode ser interrompido? Porque nós já vimos, falamos aqui do Rick Ledger, mas já vimos muitos ministros parando. Já vimos muitos ministros que não voltaram dos seus personagens. Já vi adolescente que fez gay e logo depois se entendeu gay. Quando a gente fala de coisas como prostituição, coisas que não estão próximas à humanidade, o cuidado com isso deve ser muito grande, porque quem é que não tem
uma via desse assunto que passe muito próximo. Nós vivemos uma vida dinâmica. Para você se manter longe disso, você precisa estar bem fincado do outro lado da via, que é o lado da via de Deus, da violência. Vivemos num país onde morre-se 1, 2, 3 ou 4 mulheres, agora, que quase uma moda, uma epidemia, por violência, entre todas as outras coisas que a gente sabe, está vendo por aí. Então você não está longe disso, esse é o local onde você foi inserido para transformar. Mas você precisa interromper o acesso dessas coisas à sua vida, porque senão você não vai ser agente transformador, você vai ser transformado. E como é que eu me protejo? Como é que eu limpo a minha frigideira, Rogério? Aí eu compartilho a cereja do bolo dessa minha manhã aqui de reflexão com Deus. É no quarto. O ministro cênico tem que ter um quarto, camarim. Seu quarto deve ser seu camarim. Nesse camarim tem que ter 2 cadeiras. Uma para você e uma para o seu diretor, que é o Espírito Santo. Você e ele precisam estar em constante papo, tem que estar em constante resenha, tem que estar em constante amizade, tem que estar em constante integração, porque é ele que vai te ajudar a fechar as portas dos acessos que você teve que fazer para ser um instrumento excelente. Ele sabe dos perigos nos quais a excelência da tua atuação vai pedir para você passar antes de você fazer isso. E ele está do teu lado para te ajudar a fechar essas portas, para que esse acesso seu no retorno não mantenha a porta aberta, para que as coisas que você tocou tenham acesso a você. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que teu coração sente, tua mente pensa. Tua mente pensa, você executa. Você precisa cuidar da frigideira. Não deixar que fique crostas ou gordurinhas excedentes. Achar que pode mesclar o alimento que vem do alto. Você não está aí para isso. Você está aí para processá-lo, aquecê-lo e entregá-lo. Então, esse papo maravilhoso que eu tive com o Espírito Santo e estou compartilhando com você aqui, é para você entender que você foi chamado para fazer algo muito grande, muito profundo. Não pensa que você é um entretenimento eclesiástico. Não, você é um ministro. O que tu faz é extremamente importante, por mais que muitos até das nossas comunidades de fé não entendam isso, sabe, o que você faz é extremamente importante. Você é sim um quadro que Deus expõe da verdade do outro, para que ao ver essa verdade, o outro se ajoelhe e se converta à vontade de Deus. Então é uma guerra direta, você é contundente, você dá uma bicuda nos planos do inimigo com aquilo que tu faz. Tu acha mesmo que o inimigo vai ficar sorrindo? Ele pode até estar lá na primeira fila batendo palma para você, mas vai estar estudando se você deixou a porta aberta daquilo que você representou, porque ele vai querer entrar por ali, ele vai querer acessar ali, e acessando ele vai querer desenvolver aquilo ali. Então é muito importante que nós, ministros cênicos, que a gente possa entender que não basta estar lá no momento de executar. A gente tem que se preparar para isso. E depois que fizer isso, a gente tem que se cuidar para a próxima missão. Eu espero de verdade que essa palavra tenha entrado no seu coração, assim como entrou no meu, porque as missões serão muitas ainda. E nós seremos ainda
convocados muitas vezes para fazer muitas coisas. E que a gente tenha saúde espiritual para ser um instrumento excelente. Que a gente tenha saúde espiritual para ser um instrumento que de fato execute na integralidade, na originalidade, aquilo que vem do alto, sem misturar em resíduos dos quais a gente não se apartou e entregar algo modificado para o outro. O que vai modificado também perde a capacidade de mudança. E aí a gente comete um pecado terrível, que é interromper a vontade de Deus. Que a gente possa ser, ao contrário disso, uma frigideira limpa, que processe na temperatura certa o alimento de Deus para o outro. E quando esse alimento chegar, o outro se transforme, o outro se renove, o outro se sinta curado, abraçado por Deus, se sinta visto por Deus e que procure o colo dele, assim como eu e você procuramos um dia. Que seja assim nosso ministério. E eu espero que esse vídeo te abençoe e te traga uma perspectiva a mais sobre o teu lindo chamado de artista cristão. Deus abençoe e até a próxima.